Dando continuidade ao tema da economia azul, agora em formato de painel, convido para se juntarem ao senhor Leandro, o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Prumo Logística, senhor Eduardo Cantes. E o Managing Partner da Betaí Brasil, senhor André Nunes. Eles irão debater a importância do transporte marítimo para a eficiência e sustentabilidade da logística brasileira. Eu já falei bastante, eu vou deixar os colegas começarem aqui. Alô? Então, alô, alô? Alô, alô? Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite para contribuir aqui no painel, começar parabenizando aqui o Leandro pela apresentação, acho que foi uma ótima introdução para o tema, meu colega do painel também. Bom, eu sou Eduardo Cantos, diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Prumo Logística. A Prumo é uma empresa brasileira controladora do Porto do Açu, um porto fluminense localizado na região norte aqui do nosso estado, porto privado, muito jovem para o padrão do setor portuário. Ano passado completamos 10 anos de operações, mas que é um porto que já tem um papel relevante na movimentação de setores estratégicos da economia brasileira. Eu acho importante a gente fazer, primeiro, pegando o gancho na introdução que foi feita pelo colega da Portos Rio, o papel crítico que os portos desempenham no comércio internacional, né? De 90% do comércio global é feito pela via marítima. Então, tudo que está aqui, nesse auditório, em algum momento viajou em um navio, seja como um produto final, seja como uma matéria-prima. E isso saiu de um porto e chegou em outro porto, né? A gente fala muito pouco sobre essa infraestrutura crítica e a importância dos investimentos para que isso, de fato, seja um setor eficiente e competitivo, né? Os portos são também grandes indutores de desenvolvimento. Cidades, regiões e países cresceram em função dos seus portos. Pegarmos o exemplo do porto de Roterdã, na Holanda. Hoje, Roterdã é o maior porto da Europa. A economia da Holanda é muito vinculada ao desempenho do porto de Roterdã. Na Bélgica, o porto de Antuérpia, que a gente tem o privilégio de ter uma parceria no Açu, também conseguiu movimentar a economia de todo o país em função principalmente do conceito de porto-indústria, que não é apenas a movimentação de carga, mas também a atração de indústrias para a instalação na retroárea. Singapura é hoje o maior porto de abastecimento de navios do mundo, um grande posto de combustível localizado ali na Ásia, e movimenta a economia daquele país de maneira muito eficiente. E não dá para falar de porto sem falar da China. Os maiores portos do mundo estão todos localizados na China. Se pegarmos um único grande porto chinês, a movimentação daquele porto é maior do que a movimentação de todos os portos somados aqui do Brasil, não é? O Brasil hoje tem uma divisão no setor portuário entre portos públicos e terminais privados. O Leandro também falou sobre isso um pouco. Hoje, cerca de 2/3 da movimentação portuária brasileira é feita em terminais privados. E o Açu é um bom exemplo disso. O Açu hoje, no ano passado, movimentou 86 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia do que isso representa, isso é, na movimentação brasileira, 6% de toda a movimentação portuária brasileira foi feita pelo Açu. Para algumas commodities muito importantes do Brasil, o Açu tem um papel ainda mais relevante. 40% das exportações de petróleo passam pelo Açu hoje. Então, 40% de todo o óleo exportado sai por ali, fundamental para a economia do Rio de Janeiro e do Brasil. 50% do gás natural importado pelo Brasil também chega pelo Porto do Açu. Esse gás é utilizado na geração de energia elétrica, na retroárea do porto, não é? Então, ou seja, é apenas um exemplo de como essa é uma infraestrutura que ajuda e impulsiona a economia do nosso estado, do nosso país, não é? Eu queria, já caminhando para a minha breve colocação aqui no painel, dizer um pouquinho sobre o futuro, né? Os portos estão passando por uma grande mudança na sua forma de funcionar.
saindo de uma posição mais passiva de infraestrutura de movimentação para uma postura proativa de construção de negócios juntos com os seus parceiros, junto com as empresas exportadoras, junto com os importadores, junto com a comunidade do entorno, junto com empresas de tecnologia. Isso é uma mudança que tira a perspectiva e o paradigma que se tem de como um porto funciona. Se eu pedir aqui, talvez, para quem está hoje no auditório, pensar um pouco em o que é um porto, provavelmente a imagem que vai vir na cabeça talvez seja de imagem de um lugar perigoso, insalubre, com uma movimentação, com um trabalho braçal ainda muito intenso. Enfim, essa provavelmente é a reflexão que a maioria aqui vai fazer, né? Mas o Porto do Futuro é um porto muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Primeiro, é um porto seguro e resiliente. O Porto do Futuro não vai conseguir operar se ele não tiver segurança como um valor inicial e fundamental nas suas operações. Segundo, vai ser um porto digital e automatizado. Inteligência artificial, tecnologias, integração entre as cadeias, vai ser fundamental para a competitividade desse setor. Terceiro, ele vai ser um porto sustentável e um porto capaz de prover soluções de descarbonização para os atores que estão ali naquele ecossistema. A gente lá no Açu começou, há 2 anos atrás, uma discussão muito profunda sobre de que maneira a gente pode induzir e incentivar esse trabalho. E hoje os navios no Açu, que chegam ao Açu com tecnologia de melhor performance ambiental, têm um incentivo nas suas tarifas e recebem essa tarifa com um desconto, caso utilizem combustível de menor emissão de carbono. Nós também estamos desenvolvendo um projeto para fornecer energia elétrica para esses navios quando eles estão ancorados no porto, que permite que eles desliguem os motores, se conectem à energia elétrica no Brasil, majoritariamente renovável, e permita que, com isso, também haja um ganho em redução de emissões. Semelhante ao que a gente vê hoje com carros elétricos em shopping center, é o que a gente está fazendo também no porto com grandes navios e com grande ganho de consumo de energia e de redução de emissões. Ele vai ser também um porto diverso e multiconectado, em toda a sua vertente de conexão. Rodovia, ferrovia, linhas de transmissão, dutos, conexão de dados, e, portanto, um ecossistema capaz de se beneficiar de uma economia circular efetiva no seu estado. Então, eu vou pausar aqui e compartilhar com o meu colega, porque é um pouco do panorama que eu acho que a gente precisa entender dessa nova economia e o novo papel do porto no futuro. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem, eu já estou um pouco arrependido de ter sugerido o Eduardo falar primeiro, porque depois da fala do Leandro e do Eduardo eu não tenho muito para agregar, mas vou tentar. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado aí pelo convite à CISBRA, Protásio, para estar aqui. Eu sou Managing Partner da BTI Brasil. Para quem não conhece, a BTI é uma consultoria de inovação global, que nasceu, tal como eu, em Portugal. A BTI há menos anos, eu há um pouco mais. Temos hoje escritórios em Lisboa, São Paulo, Boston e Bruxelas, e através destas geografias nós atuamos com empresas em todo o mundo, contribuindo para apoiar os seus esforços de inovação, e em particular na área de economia azul, temos vindo a atuar já há muitos anos, inclusive aqui no Rio, com um programa que é o Blue Rio, o programa de inovação aberta de economia azul, que tem a CISBRA como parceiro, Porto do Açu também como parceiro e várias outras empresas. E a visão que eu quero trazer aqui para o painel é precisamente a visão de inovação. Não é? O Leandro falou disso na sua fala, e o Eduardo também, que a componente marítima hoje tem um peso enorme naquilo que tem a ver com o comércio exterior, não só do Brasil, em todo o mundo. Isso significa que qualquer ganho de eficiência em toda a cadeia logística de economia azul vai ter um impacto incrível também na balança comercial do país. E conseguir ter esse ganho de eficiência e, ao mesmo tempo, cuidar de aspectos como sustentabilidade, só é possível com muita inovação, com muita tecnologia.
E, portanto, o esforço que eu tenho visto, vários portos no Brasil, muitos outros também fora do Brasil, de trazer inovação para o setor, de ser cada vez melhor no seu dia-a-dia, do ponto de vista de eficiência, vai ter um reflexo super positivo para todos os setores, porque todos os setores estão dependentes do trabalho e do esforço de inovação que o setor marítimo faz, precisamente para poder ser mais competitivo depois no mercado, porque trazer mais eficiência vai gerar um custo Brasil menor. E hoje, no contexto global que nós temos, escuso dizer o quão importante é conseguirmos ser mais eficientes nas nossas exportações. Não é? E, sobretudo, quando entra aqui também o pilar de sustentabilidade, porque temos que cuidar dos nossos oceanos e todos os agentes que atuam com o mar têm essa consciência, não é? É impossível uma empresa sozinha conseguir transformar e fazer a mudança necessária do ponto de vista da tecnologia. Demanda muito investimento, muito pensamento crítico, demanda sobretudo que vários agentes atuem de forma integrada para desenvolvimento de soluções, para validação de soluções e para investir em novas soluções. Não é? E isso é uma tendência global. Portanto, por um lado, trazer aqui a visão de que inovação é fundamental para cumprir também esse lado de tornar a capacidade de comércio externo do Brasil cada vez maior. Por ganhos de eficiência, por uma capacidade maior de atender o cliente, com esse vetor de sustentabilidade como sendo algo fundamental. Mas, por outro lado, todo este esforço de inovação que está sendo feito, quer por grandes empresas, quer por centros de pesquisa, e aqui o Rio de Janeiro é um caso de excelência a esse nível, também ao nível da universidade, se for conectado com o mercado e, sobretudo, se tiver uma visão global, por si só é um fator de exportação. Ou seja, a tecnologia que está sendo desenvolvida no Brasil, na área de economia azul, se for ainda mais reforçada, se a capacidade brasileira de atuar nessa área a crescer e virar referência a nível global, essa tecnologia que, por exemplo, o Porto do Açu pode desenvolver aqui, ou o Porto do Rio pode desenvolver aqui, pode depois ser exportada para outras geografias também. Não é? E contribuir também a própria atuação desses agentes como um fator de aumento de valor no comércio externo. Porque eu diria, e aí obviamente também trazendo aqui um pouco a visão global, que é, há muita coisa que já está sendo feita no Brasil, mas nós todos que atuamos em inovação nesta área, temos consciência que existem outras geografias que já estão muito mais avançadas do ponto de vista de digitalização, de utilização da AI na operação de dia-a-dia, mesmo ao nível de tecnologias marítimas, por exemplo, desenvolvimento de novos combustíveis de baixo carbono e tudo o que isso pode trazer também do ponto de vista de novas fontes de energia também, nomeadamente trazer mais energia elétrica, mais o setor elétrico também para esse processo. E isso passa também muito por conexão global, por conseguir entender o que é que está acontecendo em Singapura, o que é que está acontecendo na Europa, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, que pode ser trazido de uma forma mais rápida para cá, porque também não é preciso inventar tudo, há muita coisa que já está inventada, e é trazer e entender como tropicalizar e como gerar valor em cima dessa tecnologia e, sobretudo, ter essa visão de que o Brasil, por tudo aquilo que foi dito aqui, tem uma vocação para poder ser um hub de excelência global em inovação no setor da economia azul. A grande visão do Blue Rio, que é uma iniciativa do Governo de Estado, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, é muito ter essa visão de transformar o Rio de Janeiro num hub de excelência e inovação para o setor da economia azul, nomeadamente não só a nível de empresas que são parceiras do projeto, como também de atrair startups globais para se instalarem no Brasil e desenvolverem cá tecnologia que pode ser exportada para o mundo. Portanto, essa é outra componente aqui também muito importante, e sobretudo num país que tem uma componente de exportação muito focada em commodities, poder pensar que cada navio pode ter um acréscimo de valor com uma componente mais forte de tecnologia
na sua exportação, também é um desafio interessante que a economia azul pode ajudar bastante e é uma área onde ainda há muito por fazer, ao contrário de outras, é um potencial incrível e o Brasil tem massa crítica suficiente para isso. Tem grandes empresas no setor que já são referência, tem muitos agentes internacionais atuando cá, falava há pouco na questão, por exemplo, do oil and gas, não, tem uma condição única no Brasil para investir em P&D nessa área, por exemplo. Energia renovável offshore é outra área que pode ter um forte crescimento aqui no Brasil e, portanto, esse é um pouco aquilo que a gente também tem procurado contribuir enquanto BTI aqui no Brasil, junto com todos esses parceiros. Bem, eu acho que é minha vez de falar mais um pouquinho. Primeiro eu queria agradecer, né, Eduardo, André, por estar podendo participar desse painel. Nós ali na empresa, a gente tem diversas pessoas que acabam participando mais nesses momentos, então vocês até me desculpe por qualquer nervosismo na hora de falar, porque eu acho que é a falta de costume. Mas pode ter certeza que tem muito empenho, muita vontade e muita coisa para dizer. Aproveitando aqui o ensejo, Eduardo, do que você colocou, eu acho que foi muito relevante na visão que as pessoas têm em relação aos portos. O porto ele é um ativo, como eu tinha colocado. É uma infraestrutura que ela não é necessária só para um desembarque, um barco de carga, ele não é uma visão apenas do saco nas costas do estivador, como se tem, eu mesmo tinha quando eu fiz o concurso público há mais de 10 anos para a autoridade portuária. Na verdade, o porto ele é um indutor, sim, de desenvolvimento. Ele participa todo dia na vida de todos nós. A gente fez até um trabalho recente com um vídeo aqui do Porto do Rio de Janeiro, justamente porque a gente identificou que um dos problemas que nós tínhamos era a comunicação. É você comunicar o que você faz, é você demonstrar para a comunidade, você demonstrar a todos a importância do que você faz. Durante a pandemia, o Brasil ele conseguiu manter, né, a chegada de insumos, né, o trânsito no tudo estava fechado. O trânsito de mercadorias pelos seus portos. Né? Os portos não pararam. Nós não paramos em momento algum. Acredito que a Sul também não. E a deficiência de infraestrutura ela não é exclusivamente de porto público. Né? Por exemplo, o Porto de Açu hoje ele tem uma capacidade gigantesca, 80 milhões de toneladas de carga movimentada, e hoje tem pouca infraestrutura de chegada. A ferroviário, se viesse para lá, eles arrebentariam muito mais, porque tem toda essa infraestrutura capacitada para receber. É importante a gente ter esse entendimento. A gente está falando aqui agora em relação à carga, a gente também pode falar de passageiros. O turismo ele depende dos portos. Né? O Rio de Janeiro recebeu 464 mil passageiros em 2024, salvo engano, considerando as temporadas 23, 24, 24, 25. É muito dinheiro injetado na economia local, né, na economia do país. Né? A gente recebe pessoas de fora. A gente pode falar também da indústria de apoio às plataformas offshore. Né? A Sul representa muito em relação a campos. O Porto do Rio de Janeiro, recentemente, a gente recebeu uma informação que a gente não tinha da Petrobras. 100% de todo o pré-sal da Bacia de Santos, ele recebe o apoio do Porto do Rio de Janeiro. Então, olha só o tamanho das informações que, às vezes, por falta de comunicação, a gente não consegue passar e demonstrar a importância do dia a dia. E, a partir desse momento que a gente demonstra essa importância, não só para de fora, mas também para dentro, você começa a se ver com um propósito. E o propósito, efetivamente, é você fazer uma diferença. Você fazer diferença na economia do país, você fazer diferença na vida das pessoas. 100% do trigo que chega no Rio de Janeiro passa pelo porto. Então, se eu não trabalho da melhor forma possível, se a gente não fomenta o transporte marítimo da melhor forma possível, a gente está, sim, impactando necessariamente na vida de todo mundo. Se a gente não promove melhorias, avanços tecnológicos, como bem colocado pelo André, a gente está ficando à margem, ficando para trás e perdendo oportunidades. A oportunidade é uma das coisas que, quando a gente perde, dificilmente você vai ter novamente. Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento de oportunidade. Diversas forças congregam para que a gente possa fazer essa evolução. Isso não é algo só de um porto público, isso não é algo só de um porto privado. Na verdade, a gente está falando da economia de um país, a gente está falando do nosso país. A gente fica vendo constantemente discussões e muitas vezes entrando em vieses mais políticos, quando, na verdade, a gente deveria começar a trabalhar com uma política de Estado, algo que fosse mais permanente, algo que a gente pudesse ver que, efetivamente, a gente vai alcançar a evolução necessária para os nossos portos
e também para toda outra infraestrutura que tem que vir a reboque, porque não adianta eu ter um porto gigantesco, uma capacidade enorme de recebimento de carga, e eu não consigo escoar, eu não consigo dar essa demanda interna. Então, quando a gente está falando de evolução, a gente está falando de uma evolução de multimodal, a gente está falando de uma evolução integrada. Um exemplo que a gente teve recentemente, eu estou tentando falar rápido por causa do tempo, vocês me perdoem, mas é o próprio calado dinâmico, que é um exemplo de inovação tecnológica. A gente conseguindo, com o que nós temos hoje, só utilizando a tecnologia, nós podemos receber uma embarcação com mais capacidade de carga, né? Para quem não conhece o termo calado, é o quanto que ele entra dentro, né, do canal, com mais capacidade de carga do que viria por um calado estático, que são aquelas regras já pré-definidas junto com a autoridade marítima, usando tecnologia, sensores ambientais. Então, isso é algo muito lindo. Se você começa... É apaixonante. Na verdade, o porto, né, a atividade portuária, ela é apaixonante. Quem entra em contato com isso no dia a dia, sente, é como se fosse uma cachaça. Os colegas falam que isso é uma cachaça, e é mesmo. Você não consegue sair daquilo, isso é viciante. Você trabalha novos projetos, você vê o trabalho que você está fazendo, alterando e melhorando o transporte, melhorando a vida das empresas, dos empresários. Então, o que eu queria deixar aqui de reflexão de novo, e também de mensagem nós, assim como os portos privados, nós estamos sim buscando, é uma vertente diferente, é uma visão diferente do que já teve. Hoje a gente consegue enxergar, eu digo isso enquanto representante da autoridade portuária, a gente consegue enxergar o nosso papel, é o provimento de infraestrutura, e o provimento de infraestrutura ele traz melhoria tecnológica. Ele não pode ser simplesmente vou lá e drago, não, eu vou lá e drago, como é que eu melhoro o meu gate de acesso, como é que eu integro com porta a porta, né, desde do Porto Seco até o outro país, a gente saber integrar VTS para a gente poder, que é o Vessel Traffic System, que é justamente para a gente poder verificar o tempo de chegada da embarcação que está saindo da Europa ou da Ásia, quando ele vai chegar, ele não precisar, ele reduz o gasto dele no trajeto para não consumir combustível. Então, são diversas ações que nós estamos promovendo e nos coloco à disposição, tá? Tanto para a comunidade, a porta está cada vez mais aberta ao diálogo, para a gente receber inputs de o que a gente pode fazer para melhorar, porque o nosso papel é melhorar os nossos portos e toda essa cadeia logística para vocês, para toda a comunidade, seja portuária, seja do comércio exterior, porque essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Alô? Nós chegamos aqui num ponto espetacular, ou seja, a gente... Valeu a tua emoção. Aqui tem uma outra emoção. O mais importante que eu acho que nesse processo é a relação da integração. Nós estamos aqui falando de uma relação com Miami. E esse quadro de relacionamento com Miami envolve, inclusive, uma forma de você dizer quantos passageiros aqui vieram. E nós estamos trazendo Miami para sentar com vocês, para organizar uma relação. E o mais interessante é que quando os dois lados se sentam, parece que é uma novidade. Não tinham se sentado ainda. Por que não? Né? Por que ocorre, o sistema funciona, a coisa acontece e a gente não tem uma estratégia de visão do que a gente vai fazer no ano que vem, como é que a gente vai prosperar no processo dessa relação. E eu falo isso também envolvendo a nossa curiosa relação que a gente está construindo com o Pacífico. Falei rapidamente com o Eduardo sobre isso, e está na hora da comunidade começar assim, a intervir também no processo de escolha. Onde é que eu vou parar, com quem eu caso, qual é a forma de eu me integrar,
quais são os pontos de referência urbano. Vocês imaginam quantas cidades tem entre o Porto do Rio de Janeiro e o Porto do Peru? Ou seja, quando você sai e vai por esse caminho afora, você vai ter uma enorme possibilidade de desenvolvimento a nível local, que é o local que nós estamos falando aqui. O que eu queria colocar é o seguinte, já obter aqui publicamente, porque a gente está fazendo uma gravação, que esse processo dessa conversa toda está encadeado. Ou seja, nós não queremos terminar o nosso evento sem um programa de ação. Nós queremos fazer um projeto que seja capaz de fazer com que todas essas ações a serem elaboradas tenham um percurso de um caminho crítico. E esse caminho crítico nos leve a um patamar novo, a um patamar mais radiante. Inclusive, por exemplo, o casamento entre o porto e o aeroporto. Você está numa mesma Bahia. Que não esse casamento se processa? Para enviar o Aguinaldo, acabou. Isso acontece, vocês meninas sabem disso. Então, o mais importante que eu vejo em tudo isso é esse compromisso. Eu queria muito deixar isso claro com vocês, que a gente vai continuar o nosso trabalho em seguida a essa postura, inclusive fazendo uso do laboratório de Miami com o Rio de Janeiro, por conta de que o Azul está realmente prosperando e a gente ter condições de fazer com que isso seja um case exemplar, capaz, inclusive, de produzir novas formas de indução, melhorias em outros lugares. Por que não importar aquilo, sim, que é melhor para a gente, mas também transmitir e transferir aquilo que a gente pode passar para terceiros. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês três, deixar claro que nós vamos prosseguir nesse tema da área logística até o fim do dia de amanhã, mas que a gente vai assumir um compromisso. E esse compromisso será público. A gente fazer e continuar a fazer um esforço de impacto a favor daquilo que a gente proclama como sendo um território de excelência no campo da área dos serviços. Daí a razão da gente dizer que estamos construindo uma zona internacional de serviços. E essa zona ela tem que ter as suas características de parceria bem claras, para você poder não só participar, promover. John, eu sei que você acabou de me colocar uma provocação, que você já está com uma lista grande na área do Mercosul, uma relação de maior vigor dentro do quadro do território da nossa visão Américas, já que nós temos uma oportunidade aí de dar uma mexida na árvore para fazer com que os frutos bons caiam na mão certa. Tá bom? Obrigado. Nós queremos agradecer imensamente aos senhores Leandro, Eduardo e André pela profunda análise sobre a economia azul. Vocês poderiam se posicionar, por favor, ao centro do palco para tirarmos uma foto? Sim.